Olá, criançada! Vamos para a nossa história da semana? E a Vila das Estrelas está cada vez mais iluminada. E eu quero te convidar para passear comigo por essa vila estrelada. Combinado? Então vamos lá! Era uma vez, eram duas, eram três. E nessa história de hoje, a Aninha, a nossa maritaca que ficou perdida sem a mãe na história passada, dessa vez ela não está perdida não, dessa vez ela está dormindo com a sua mamãe, o céu está muito estrelado e ela está sonhando, respirando fundo, sonhando que está voando pelo céu estrelado. Ela sonhou que chegou perto da lua e conseguiu até tocar na lua. Sim, ela chegou bem pertinho e ela quis até dar um beijinho na lua, como se a lua fosse uma bola de queijo. O despertador do celular da mamãe começou a tocar. A Rosa logo veio chamar a Aninha. Aninha, Aninha, acorda, filha. E a Aninha... mãe, eu tava sonhando com a lua. Filha, hoje é o primeiro dia de aula. Eu preciso que você abra esses olhinhos, porque o sol já acordou. Você já sentiu esse calorzinho do sol no seu corpinho? A Aninha logo sentiu e falou, tá bom, mamãe, é mesmo? Ai, mamãe, eu tô tão feliz, mas eu também tô com medo. E a mamãe fez um pratinho bem gostoso e a Aninha, entre uma bicada e outra, nos grãos de milho, ficava falando da escola, do quanto estava nervosa, será que iam gostar delas? Será que ela ia encontrar amiguinhas novas ou amiguinhos? Como é que ia ser? E aí a mamãe ria e acalmava, calma, vamos arrumar o seu lanche, vamos colocar umas frutas, agora só precisa respirar fundo, vamos lá, respira fundo, filha. Isso, Aninha, as maritacas são agitadas por natureza, mas nós aprendemos a respirar com muita consciência para se acalmar. Então vamos fazer isso, né? E lá na escola, se você ficar nervosa, não esquece. Fecha os teus olhinhos e faz uma respiração bem funda, segura o ar, depois você solta a respiração e tudo vai dar muito certo. Combinado? Tá bom, mamãe, isso já me deixa mais calma. Então vamos! Rosa colocou a mochila nas costas da Aninha e deu um abraço muito gostoso, abrindo as asas. Ela tinha uma plumagem tão macia que parecia um cobertor bem quentinho. Então ela deu aquele abraço gostoso na Aninha e elas voaram para a região onde ficava a escola. Eu vou te contar como era essa escola. Agora preste bem atenção. Eram várias árvores e em cada árvore tinha uma turma. Era a turma dos pequenininhos numa árvore, a turma dos médios, assim, né? E depois na outra árvore eram os maiores. Aqui, nessa região, tinha 3 turmas. Mas os mais jovens, aqueles que já estavam no Fundamental 2, eles iam para uma outra região, um pouquinho mais afastada, mas não muito longe dali. Havia um recanto com um pequeno lago no meio das árvores, onde todos os alunos, tanto os terrestres como as aves, iam se encontrar nesse riacho para fazer seu lanche. Muito gostoso, era uma escola muito organizada, todo mundo era muito feliz naquela escola. Aninha chegou na porta da sala de aula e a Rosa deu um beijinho nela. E a professora era uma coruja,
uma coruja que usava óculos. Ela tinha uma plumagem assim meio marrom. Ela era alegre, sorridente, ela era delicada. Ela veio, estendeu a sua asa em direção à Aninha e deu um sorriso para Rosa. Pode ir tranquila, mamãe, que aqui a Aninha vai ficar em boas mãos. E a Rosa foi. E a Aninha foi entrando. Quando ela olhou, todos os galhos estavam lotados, não tinha um galho sobrando. Até que ela olhou para um cantinho e quem estava lá? O Lilico, que ela tinha conhecido quando havia se perdido da mãe. E ele deu um sorriso com o biquinho e também com os olhinhos para ela. Os dois ficaram alegres por terem se encontrado. Ela foi logo para o galho dele e sentou-se, acomodou-se do ladinho dele, meio nervosa, e ele disse: fica tranquila, eu já conheço essa escola e vai dar tudo certo. A Aninha era um pouco tímida, insegura. A professora Aurora começou uma conversa muito boa e falou: acho que já estamos todos aqui, podemos começar nossa aula de hoje. E eu vou explicar para vocês como é a rotina da escola, como funcionam os horários, mas primeiro de tudo eu quero conhecer vocês, de onde vocês vêm. Tem muita gente nova aqui. E a Aninha logo teve um frio na sua barriguinha. Eu vou ter que falar. Ela percebeu que cada criança que ia falar também ficava nervosa como ela. Quando a professora Aurora falou: Aninha, e você? De onde você vem? Então a Aninha contou que ela morava com a mamãe e o papai dela numa cidade grande. E eles moravam numa árvore que era numa praça, tinha só mais umas 2 ou 3 árvores meio secas e velhas naquela praça. Haviam muitos fios de luz que eram muito perigosos e também havia muito prédio, muita fumaça, muito barulho, muita buzina e ela se assustava muito com tudo isso. O papai começou a sentir muita dificuldade para encontrar alimentos para eles. Nossa, a Rosinha começou a contar com tanta emoção que todos os colegas ficaram de olhos atentos, de ouvidos muito ligados nela. E então ela disse que um dia o papai chegou em casa muito preocupado e falou para a mamãe Rosa: vamos tentar a vida em outro lugar. Não dá mais para a gente viver aqui na cidade. Arrumaram as malinhas, seus pequenos objetos, suas pedrinhas coloridas que ela tanto amava. Algumas ela pôde levar, outras ela teve que deixar, dar para suas amiguinhas. Eles viajaram. Viajaram por muito tempo, atravessaram grandes rios e ela foi assim, voando um pouco nas costas da mamãe, um pouco nas costas do papai. E que lugar seria melhor? Então a vovó falou num lugar muito especial para criar os filhos pequenos, que era a Vila das Estrelas. O papai ficou encantado com a ideia e a mamãe também. E aí nós viemos para cá. Quando ela parou de falar, ela percebeu que todo mundo estava com os olhinhos ligados nela. E ela ficou até meio constrangida. E foi aí que a dona Aurora falou: muito bem, crianças, quantas histórias maravilhosas. Vocês estão vendo como somos todos diferentes, cada um tem uma história familiar. E agora vocês podem pegar as suas bolsas de lanche e vamos lá para a lagoa. Nossa, foi uma alegria, o sino tocou e todo mundo foi lá para baixo. Toda a bicharada se encontrava. Tinha sapo, tartarugas, passarinhos de todas as cores. Pensa numa arara bonita que tinha lá, colorida. Era uma outra professora que estava lá cuidando das crianças na hora do lanche, do intervalo. Ela fazia todo tipo de cantoria com a passarada e até os sapos tentavam cantar.
Era muito divertido, mas era tanta criança que a Aninha ficou até meio perdida. Nisso, o Lilico logo apareceu do seu lado e falou: "Ah, vem aqui sentar com a gente." Aí ela pegou a mochilinha, arrumou bem nas costas, porque ela já estava soltando ali no chão para comer ali mesmo, numa pedrinha que ela tinha encontrado. Então ela pegou de novo a mochila e foi lá para o outro lado. Quando chegou lá, tinha esquilo, tinha uma ratinha, tinha também uma gata. Uma gata pequenininha, umas corujas pequenininhas que eram todas sobrinhas da professora Aurora. E as crianças falaram: "Nossa, Aninha, você é boa contadora de histórias mesmo." Ela ficou feliz. Ela falou: "Desculpa se eu falar demais, mas é que quando eu começo eu fico nervosa e não consigo parar de falar." E ali foi muito legal a diversão, todo mundo conversando. Aí ela percebeu que tinha uns animaizinhos brincando na tirolesa, outros brincando numas balanças. Ela adorou aquilo, porque os bichinhos podiam brincar das mais variadas formas, conforme o seu jeito, o jeito do seu corpo, as suas características. Então, tinha pula-pula, para bicho que é de pular. As gangorras também eram todas adaptadas. Então, todo tipo de bichinho, com toda diversidade, podiam se divertir na escola à vontade. Depois ela voltou para a sala de aula. A professora contou como era a rotina da escola, que eles iriam brincar muito. E logo ela trouxe uma massa de argila. Nossa! Aninha já tinha brincado de lama, de barro. Ela olhou aquela argila cortada toda em quadradinhos. Ela fez uma casinha e cavou um buraquinho lá dentro. Ela pensou em colocar lá dentro folhas, pedras, para que os insetos pudessem entrar e fazer suas casinhas também, para colaborar com a natureza. Nossa, a professora Aurora adorou a ideia e propôs que ela levaria toda a turma para conhecer um lugar muito especial, que era um borboletário, onde as borboletas moravam, as borboletas que eram as ajudantes do seu sabiá, que era o sábio ali da comunidade, da Vila das Estrelas. Vocês vão conhecer lá os apartamentos dos insetos, são pequenas construções que mostram para nós como é a casinha de cada inseto, a casinha das formigas, a casinha das borboletas, a casinha onde ficam as aranhas. Logo um já estava com a mão levantada dizendo: "Eu tenho medo de aranha", e o outro também, e o outro eu também. Aí a professora Aurora falou: "Calma, gente, vamos lá, vamos ser felizes nessa escola?" E todo mundo gritou. Já estava na hora de ir para casa. Então a Aninha foi lá e agradeceu ao Lili. "Eu quero te agradecer por ter me chamado para lanchar com vocês. Eu acabei fazendo bastante amizade. Você é uma maritaca muito legal, Lilico." E os dois riram. E nisso chegou a Dona Rosa e chegou a Dona Mariana buscar as crianças da escola. A Dona Mariana trazia o bebezinho dela no colo. Eles queriam contar tudo da escola e foram todos voando junto para casa e conversando e ouvindo as crianças contar as novidades que aprenderam na escola. Então, essa foi a história de hoje. Era uma vez, eram duas e serão 1000.